Durante a edição do programa de hoje, você pôde conferir uma série de ações do Judiciário voltados ao enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher. Para detalhar alguns dos equipamentos mais efetivos desse combate, a exemplo das medidas protetivas, nós conversamos com a juíza coordenadora da mulher do TJSE. Acompanhe. A gente trabalha de três frentes, em três frentes a violência doméstica. A primeira frente é com a mulher que foi agredida, que houve alguma agressão contra ela, seja de forma psicológica, agressão psicológica, agressão física, aí a gente trabalha com ela. Como? Através das medidas protetivas, que é um instrumento legal previsto na Lei Maria da Penha, que pode ser requerido por ela, pelo delegado ou pelo próprio Ministério Público, para protegê-la. Na medida protetiva, a gente pode colocar um afastamento do agressor, dos seus familiares, uma tornozeleira eletrônica e o botão de pânico para ela. Então, é uma forma de proteção. Então, essas são as medidas. A gente também encaminha essas mulheres para os CRANs. O que é o CRAN? É o Centro de Referência à Mulher. E lá ela vai ter um serviço psicológico, um serviço de apoio a ela, inclusive jurídico, que tem um advogado no CRAN que pode falar sobre isso, orientar as questões jurídicas, inclusive em relação à medida protetiva. Quando tem a outra frente, que a outra frente é trabalhar com os homens. Como trabalhamos com os homens? Nas medidas protetivas, nós encaminhamos esses homens para os grupos reflexivos. No Estado, temos 19 grupos reflexivos e a Coordenadoria da Mulher tem fomentado a criação de mais grupos reflexivos, porque entendemos que com isso diminuiremos os descumprimentos das medidas protetivas. Hoje, no último censo aqui da Segurança Pública, nós vimos que aumentou muito, 63%, aumentou o índice de descumprimento de medidas protetivas. E esses grupos reflexivos justamente trabalham com isso, porque nós fazemos um grupo de reflexão com os homens que foram causadores de violência contra a mulher, para ele repensar essa masculinidade, essa forma de relação com a sua parceira, de que ele teria que ter uma relação de parceria e não de submissão ou posse. Então a gente faz essas reflexões dentro desses grupos, um protocolo com 12 encontros, no qual ele vai repensar sobre isso, inclusive até se curar. Porque normalmente quem fere é ferido. E este homem justamente pode ter visto isso na sua casa anteriormente, ter passado por um tipo de violência doméstica quando criança. E a outra frente que trabalhamos são as crianças, os adolescentes. Então nós vamos às escolas, nós trabalhamos nas escolas justamente demonstrando o que seria uma violência doméstica, como se proteger da violência doméstica. E agora nos adolescentes também trabalhamos os relacionamentos abusivos. Porque a violência doméstica ela não começa do nada, ela sempre tem um início, um start. E são pequenos comportamentos que causam um grande trauma naquela mulher. Então, nós trabalhamos isso também. Então, trabalhamos em três frentes. Na mulher, que naquele momento está como vítima. A gente nem gosta muito de usar essa palavra vítima, porque fica parecendo que ela estagnou nessa situação. Ela sofreu uma violência. O homem que também causou esta violência, não como um homem agressor, porque a gente não quer só punir, a gente quer tratar, justamente para a gente mudar esse machismo que existe, mudar essa forma de pensamento, de dominação com as mulheres. E depois essas crianças, para que, número um, se curem dessas violências domésticas que elas às vezes veem dentro da sua própria casa e que elas não reproduzam isso nos seus relacionamentos. Então a gente tenta trabalhar dessas três formas. A gente está muito feliz com o desempenho do Poder Judiciário, porque nós, pela primeira vez, segundo os índices do CNJ, estamos julgando essas medidas protetivas em menos de 48 horas. O prazo é 48 horas e hoje nós estamos em 1 dia e meio, ou seja, inferior. E a gente quer ainda mais, a gente quer que julgue ainda mais rápido, mas todos os juízes do Estado estão cumprindo a determinação da Lei Maria da Penha. Então isso dá uma celeridade, isso dá uma resposta àquela mulher que busca a justiça e quer uma proteção imediata. As medidas protetivas de urgência do Estado de Sergipe hoje estão cumprindo a lei até em tempo mais rápido do que a lei determina. Quando a gente tem uma medida protetiva, se avalia nos lugares que tem a Patrulha Maria da Penha, que também estamos fomentando essa política pública de colocar essas patrulhas Maria da Penha. Não existe nenhum caso de feminicídio de uma mulher acompanhada com a Patrulha Maria da Penha. Então a gente vê que é algo eficaz. Então quando a gente dá uma medida protetiva, é avaliado qual o grau de risco daquela mulher. Ela precisa estar acompanhada. Naqueles que a gente considera mais graves, a gente coloca esse acompanhamento com a Ronda ou a Patrulha Maria da Penha, e essa mulher fica protegida e acompanhada. Então
Então, nós temos uma parceria com o aplicativo SOS Maria da Penha. O SOS Maria da Penha é um aplicativo que serve para qualquer mulher. Homem não pode se cadastrar, mas qualquer mulher pode. Ah, doutora, eu não estou passando por uma violência. Não tem problema. Por que ela é importante? Porque qualquer pessoa com seu celular pode pedir ajuda. Você cadastra 2 guardiões. E esses guardiões, quando você acha que está sofrendo um perigo, às vezes no Uber, você acha que o Uber saiu da rota que você pediu, você aciona e vai à localização de você, onde você estiver. E esses guardiões vão ter esse acesso a você e sabem que você está precisando de ajuda. No caso da violência doméstica, aqui na capital, o SOS ele é ligado direto com a Patrulha Maria da Penha. Então, quando a mulher aciona aquele SOS, que tem uma medida protetiva, ela aciona o SOS e aí vai direto para a patrulha que de imediato vai de encontro a essa mulher vai ao encontro dessa mulher para poder verificar a situação que ela está sofrendo de insegurança. A Semana pela Paz em Casa é um projeto instituído pelo CNJ. 3 vezes por ano, a gente dá visibilidade e pede celeridade nos processos. A gente dá visibilidade para toda a rede de que a gente precisa combater a violência doméstica, mas, ao mesmo tempo, também nós buscamos nos processos da celeridade. Então, a gente convida os colegas a se debruçar durante essa semana, dando celeridade a esses processos. Aqui na coordenadoria, nós fazemos muitos eventos e buscamos multidisciplinariedade, porque a violência doméstica ela é muito complexa. A gente não trata só no judiciário, a gente tem que ter uma rede toda de proteção e apoio a essas mulheres que sofrem essa violência, nesse enfrentamento. E nós fizemos o FOVID, o Fórum de Violência Doméstica, para justamente discutir essa capilaridade da violência doméstica. Na segunda-feira fizemos o lançamento de um documentário chamado As Três Marias, que trata da vida e ressignificado de 3 mulheres que sofreram violência doméstica e ficaram deficientes físicas por conta dessa violência, tal como Maria da Penha. Na terça e na quarta, nós estamos fazendo capacitação do CRAM, que são centros de referência. Por quê? Porque é importante que essa mulher, quando ela chegue ao CRAM, ela tenha esse apoio, esse acolhimento. As pessoas entendem a sensibilidade do acolhimento na ponta, né? Que a gente vai ser o nosso primeiro atendimento. E essas mulheres precisam ser bem recebidas. Elas precisam entender que elas vão ter esse apoio para que elas busquem mesmo a justiça. Porque é importante que se diga, 70% das mulheres, eu falei hoje inclusive isso, 70% das mulheres que sofrem feminicídio, elas não procuraram o sistema de justiça. Não tem como a gente saber trabalhar e evitar esse crime. Então, o que a gente tem buscado, o que eu tenho buscado conscientizar as pessoas é procurem a justiça, uma medida protetiva. Muita gente diz, mas uma medida protetiva, eu digo, é ali um registro que você está fazendo e a gente pode aumentar a sua proteção. Como assim, doutora? Quando você pede a medida protetiva, a gente já tem um registro. Se ele descumpre, a gente já pode prender ele. Se ele descumpre, a gente pode botar um monitoramento eletrônico. Se for já grave, a gente já pode também colocar um monitoramento eletrônico. Não existe uma gradação. Mas observe, a gente já vai dificultando mais esse acesso a essa mulher e protegendo mais ela. Poxa, se ele já descumpriu, a gente já pode também colocar na Patrulha Maria da Penha. Então, a gente precisa que as mulheres procurem, para que a gente tente ajudar e tirá-la dessa situação de violência. Então, eu sempre digo assim, a delegacia. Vá fazer um BO. Doutor, eu não quero ir na delegacia sozinha. Procure o CRAM. Tem 55 municípios do estado, tem CRAM. Procure o CRAM. Lá tem advogado que pode orientar. Levar ela, se ela não se sentir segura, levar ela no CRAM. Levar ela até a delegacia para justamente fazer esse boletim de ocorrência e pedir essa medida protetiva. O caminho que a gente sempre traça é delegacia ou CRAM. E lá vai se pedir alguma medida, caso ela queira, né? A gente não tutela a mulher, a gente apoia a mulher. Então, o que ela quiser é o que a gente vai fazer. Mas a gente precisa orientar ela, muitas vezes, a dizer que ela está vivendo a violência. Porque uma das dificuldades da mulher é se ver numa situação de violência. Ela nunca se vê. A gente só vê a violência quando ela é física. Mas existem as outras violências que ficam invisíveis, né? Pelo menos, muitas vezes, para ela. Então, a violência psicológica é que ela não enxerga. Então, muitas vezes, quando ela procura esse centro de referência, ela consegue ouvir outras histórias, ela consegue se apoiar em outras mulheres e entender que naquela situação ela está vivendo a violência. Por que ela está com tanta baixa autoestima? Por que ela não é mais aquela pessoa de quando ela começou aquela relação? Então, esse apoio é fundamental. Então, para mim, hoje, se você perguntar o que é que pode a mulher fazer numa situação de violência, procure ajuda. Procure a delegacia mais próxima. Se não quiser ir para a delegacia, procure o CRAM. Até para você primeiro entender qual é a situação de violência que você está passando. E essa edição do Sergipe Justiça se despede aqui. Obrigado pela sua companhia. Nós retornamos na próxima semana e aguardamos você. Até lá!